Então vamos falar sobre MAP, beleza? Vamos falar sobre o sensor MAP. Qual que é o primeiro passo para você dominar o osciloscópio? O meu osciloscópio ele sempre vai ter dois eixos. O meu eixo horizontal, que eu tenho o tempo, e no meu eixo vertical, que eu tenho a minha tensão. No exemplo do MAP, cada sensor, cada componente, eu vou colocar em uma faixa de tempo e uma tensão. Então, se a gente comparar, por exemplo, o meu osciloscópio com o multímetro, ele tem o seu tempo fixo. Eu não consigo alterar o tempo no meu multímetro, ok? O tempo ele é fixo. No osciloscópio, esse meu tempo ele é variável. Então eu consigo ler sinais lentos, eu consigo ler sinais rápidos, consigo ler sinais que não é nem lento nem rápido, ele é ali um intermediário e por aí vai. Agora, no meu multímetro e no meu osciloscópio, eu tenho que o quê? Selecionar uma tensão. E no meu eixo vertical, eu sempre vou ter a tensão, beleza? Então, no MAP, por exemplo, o primeiro conceito do método Schoper é os fundamentos, ok? Então, o que são os fundamentos? É você saber como que funciona aquele sensor, o que eu leio naquele sensor. Muita gente fala, por exemplo, que o meu sensor MAP, ele lê o vácuo, mas na verdade ele não lê o vácuo, ele lê a pressão. Que pressão é essa? Eu posso falar que é a pressão atmosférica. Então, se você, por exemplo, tiver ao nível do mar, a sua pressão vai ser aproximadamente 1 bar. O meu MAP, por exemplo, ele sempre vai ter uma referência da pressão fora do coletor de admissão e a minha pressão dentro do meu coletor de admissão. Qual que é a minha pressão fora? Cara, vai depender do nível do mar, a quanto você está do nível do mar. Então, a pressão atmosférica, ela varia conforme o local que você está, beleza? Porém, o meu MAP, ele já tem a minha central eletrônica, com a ajuda de um sensor de temperatura do ar, por exemplo, ele já tem essa referência, da referência fora de pressão, fora do meu coletor. E dentro do meu coletor, a minha borboleta, quando ela está fechada, essa pressão, ela diminui. Então, por exemplo, quando o carro ele está em marcha lenta, que a gente vai chamar aqui de ML, a minha pressão dentro do coletor, ela fica de 0,3 a 0,4 bar, que eu também posso falar que dentro do meu coletor fica de 300 milibar a 400 milibar. Se você olhar no teu scanner, tu vai ver que justamente essa faixa aqui vai estar quando? Em que momento? Na minha marcha lenta. Agora, se tiver aí 450, 500 milibar na marcha lenta, já pode acontecer aí de ligar uma luz da injeção. Então, o primeiro fundamento que você precisa entender do MAP, ele não lê vácuo. O MAP, ele lê a pressão. Da onde que vem essa sigla MAP? Significa Manifold Air Pressure, ou seja, pressão de ar absoluta. Sensor de pressão do ar do coletor, ok? Manifold Air Pressure Sensor, ok? É daí que vem a sigla em inglês de MAP. O MAP, ele tem dois tipos de leitura. Nos carros de hoje, atualmente, a minha leitura ela é feita em tensão, em voltagem. E quando ela é em voltagem, a gente chama um sensor de analógico. O sensor MAF, por exemplo, que é o irmão do MAP,
O MAF, eu hoje tenho os dois tipos. Eu tenho o MAF digital e eu tenho o MAF analógico. No MAP, eu hoje só tenho sensor MAP analógico. O digital deixou alguns anos de ser utilizado. A minha leitura no MAP, ela pode ser feita de duas formas. O MAP digital, que varia em frequência, ele funciona da seguinte forma. Quando eu tô com a minha linha pós-chave, só a minha chave ligada, ele emite uma frequência de aproximadamente 160 Hz, de 150 a 160 Hz. Com o carro em marcha lenta, a minha frequência ela fica aí de 120 a 110 Hz. E quando eu der uma plena carga, que eu chamo de pé no fundo, plena carga, ele já vai aí de 90 a 80 Hz o seu sinal. Eu tenho no MAP 3 coisas para testar. Eu testo o MAP só com a chave ligada, eu testo o MAP em marcha lenta, e eu testo o MAP em aceleração, com o pé no fundo, ok? Então sempre MAP é 3 testes, chave ligada, lenta e pé no fundo. Então sempre num carro, por exemplo, eu vou testar a ignição, eu testo ele em marcha lenta e em plena carga. Eu vou testar um sensor de rotação, eu testo ele em marcha lenta e ele com o pé no fundo, plena carga. O mais massa e encantador do osciloscópio é que sempre você consegue testar um sensor de várias formas diferentes. Então, se você tem 2, 3, 4 formas de testar o mesmo sensor, por que não testar 3, 4 vezes? Eu prefiro testar um sensor 2, 3, 4 vezes diferente, testes diferentes, do que pegar um sensor, colocar no lugar e ver se o problema vai se resolver. Usem os recursos que vocês têm. Se você está aqui e já aprendeu alguma coisa, clica no botão de like. Estratégias da minha central eletrônica para o sensor MAP. A minha central eletrônica, ela é a responsável por efetuar cálculos. A minha central eletrônica, eu gosto de dizer e gosto de brincar que ela nada mais é do que uma máquina de abrir bico. Ela é uma máquina de abrir bico, ela abre bico, ela injeta combustível. É isso que a minha central eletrônica, ela basicamente foi feita para fazer essa função. Só que para que ela faça essa função com excelência, ela precisa pegar várias informações. Por exemplo, a minha central eletrônica, ela pega sinal de MAP, de MAF, de sonda, de sensor de temperatura, de vários componentes, rotação, fase e por aí vai, para que ela consiga definir o melhor momento e a melhor quantidade de combustível injetada no meu motor. Qual que é as estratégias da minha central eletrônica adotadas a partir do sinal que ela lê pelo meu sensor MAP? Uma das estratégias que ela faz através da leitura que ela faz do MAP é definir a carga do meu motor. O meu sensor MAP, quando a minha borboleta abrir ou quando a minha borboleta ela fechar, ela vai conseguir definir a carga em que está esse motor. Então, por exemplo, se o carro ele tiver parado em marcha lenta, tem alguma carga? Tem, mas é uma pequena carga no motor. Se o carro ele está parado e eu acelerar, vou ter mais carga do que na marcha lenta? Sim, vou ter mais carga no meu motor. Se o carro ele estiver parado, eu engatar uma primeira e arrancar o carro, é o momento, vamos dizer assim, de maior carga do meu motor. Por quê? Porque o motor ele precisa tirar o carro da velocidade zero.
componentes na injeção eletrônica, como um deles, o sensor AF que tem na minha Honda, Nissan, são sensores que a gente tem que ler com o carro em movimento. E em marcha lenta, eu tenho pouquíssima carga no meu motor. Às vezes a minha falha só vai acontecer com o carro andando ou quando eu der uma acelerada, porque nesse momento eu estou metendo carga no meu motor. Então, a minha central eletrônica, ela define a carga do motor lendo o sinal do MAP. É só o MAP que define a carga? Não, são vários outros sensores. Além disso, ela define o quê? O melhor tempo de injeção. É o tempo em que o bico injetor está aberto. Se eu tenho um tempo maior de injeção, eu tenho mais combustível sendo jogado. Se eu tenho menos tempo de injeção, eu tenho menos combustível sendo jogado para dentro do motor. O que seria o melhor tempo de injeção? O menor tempo possível, porque o menor tempo de injeção vai ser uma menor quantidade de combustível. Então, por exemplo, quando o carro ele estiver frio na marcha lenta, eu vou ter um tempo de injeção alto. Quando o motor ele já atingiu a temperatura de trabalho dele, eu já vou ter um tempo de injeção mais baixo. E além do tempo de injeção, o meu MAP também ajuda a definir o melhor avanço de ignição. Então, a minha central eletrônica, ela adora esse negócio de avanço de ignição. Por quê? Ela fica ali toda hora variando em relação ao PMS do carro para ver aonde que é o melhor ponto de ela dar centelha na vela. Então, o que é o avanço de ignição? É a quantidade adiantada ou atraso da minha ignição em relação ao quem? Em relação ao PMS do motor, meu ponto morto superior. Então ela vai adiantar, opa, não deu resultado, ela atrasa um pouco, opa, não deu resultado, ela tenta adiantar de novo. E daí geralmente ela trabalha um pouco, o que seria o normal, né? Um pouco adiantado do PMS, um pouco antes do PMS, porque o meu combustível ele demora um tempo para ser inflamado. E além disso, também outra estratégia que a minha central eletrônica adota a partir do sinal que é lido pelo sensor MAP é o controle da marcha lenta. Então, nas antigas, quando o meu corpo de borboleta, né, marcha lenta. Nas antigas, quando o meu corpo de borboleta ele era com cabo ainda, né? Só que o motor de passo, como é que ele é um atuador? Como é que ele controlava isso? Através da minha leitura do sensor MAP. Depois, hoje, atualmente, a gente não tem mais corpo de aceleração com cabo, então a borboleta ela tem que ficar alguns ângulos abertos. E quem que ajuda ela nesse controle de marcha lenta é a minha leitura que é feita do meu sinal do MAP. Então, olha só que loucura. Se eu tiver um erro de leitura no MAP, o que vai acontecer? Ela vai perder o controle da marcha lenta, ela vai piorar o tempo de injeção, o avanço de ignição vai dar alguma coisa, ela vai ter dificuldade de definir a carga do meu motor. Então, por que é importante eu entender as estratégias da minha central, de cada sensor, de cada atuador, de cada sistema, de cada componente? Porque isso cria em você uma lógica de raciocínio para achar uma falha. Gente, olha só, mecânico tá deixando de ser serviço braçal, gente. Mecânico tá se tornando um serviço mental. E quando você utiliza a tua mente para o teu trabalho, o teu intelectual, o teu conhecimento, é inevitável. Você vai ganhar mais, você vai ter um maior faturamento quando você trabalha mais com a cabeça e menos com os braços. Então, é importante vocês entenderem, eu há algum tempo acordei para isso, que mecânico bom, mecânico que é próximo, mecânico que tem um bom conhecimento é porque ele usa mais a cabeça e menos os braços, ok? Então foquem nisso, conhecimento.
Muita gente, o maior erro que eu tô vendo nos últimos dias, nos últimos meses, é gente que vai lá, compra o osciloscópio, liga o osciloscópio, olha aquelas ondinhas e fala, meu Deus, em que isso vai me ajudar? Daí ele investiu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais no osciloscópio e simplesmente pega ele e bota na gaveta. O que é isso? É dinheiro e tempo desperdiçado, porque ele não buscou a informação e o conhecimento. Então, se você não tem osciloscópio, anota isso aqui que eu vou te dizer agora. Busque primeiro informação de como manusear, de como interpretar alguns sinais, para depois de você ter uma base, você comprar o teu osciloscópio, senão você vai ser mais um mecânico que vai comprar o osciloscópio e vai colocar ele na gaveta por não saber usar. Se você tem interesse em ter um curso que seja completo, que não é um curso que você vai precisar fazer outros cursos depois, debaixo aqui na descrição do vídeo do YouTube vai ter um link, abelclering/YouTube. Se cadastra, confirma a tua inscrição e participa dessas aulas. Então é esse link aqui embaixo, abelclering.com/YouTube, se inscreve e participa. É online, gratuito, não vai doer nada. Espero de todo o coração ter contribuído com o teu crescimento. Tamo junto, um abraço, que Deus abençoe você, sua família e a tua oficina.